Não é novidade para ninguém que o nosso dia tem 24 horas. Porém, na maior parte dele, a bolsa está fechada, sem negociação, sem a possibilidade de variação nos preços das ações. Mas durante esse longo período do dia de bolsa fechada, o mundo não para. Notícias saem a todo instante, dados econômicos são divulgados ao redor do mundo, os próprios balanços das empresas daqui do Brasil são normalmente publicados à noite, justamente para não mexer muito com o mercado durante o pregão. E tudo isso acontece com a bolsa fechada. Apesar de todos esses fatos acontecerem com frequência, não há nenhuma obrigação da ação no dia seguinte abrir no mesmo preço de fechamento do dia anterior. Por exemplo, as ações de uma determinada empresa fecharam hoje a R$20. O último negócio que aconteceu foi a R$20. Qual será o preço de abertura amanhã, no dia seguinte? Eu não sei, ninguém sabe e, como eu disse, não há nenhuma regra que faça com que ela abra a R$20 ou sequer que ela abra sendo negociada perto desse valor. Mas calma, não se espante, não vai achando que ela pode abrir a R$1 no dia seguinte. Poder, até pode, mas dificilmente isso vai acontecer. Essa diferença, esse salto entre o preço de fechamento de um dia para a abertura do outro é chamado de gap. Na tradução para o português, a palavra gap significa lacuna. Então podemos dizer que gap é o espaço deixado entre o preço de fechamento do dia anterior para o preço de abertura do dia seguinte. Eles costumam aparecer com certa frequência, mas em sua grande maioria são pequenos. Pouca diferença no preço de fechamento de um dia para a abertura do outro. Isso não será problema, mas vocês precisam saber que isso existe e que na maioria das vezes, quando ele é muito grande, ele provavelmente será a favor das posições que os grandes players montaram. Osnei, mas qual é o problema de um grande gap? O grande problema dos gaps é que você não consegue sair da sua posição. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Compramos ações da empresa X por R$20. No outro dia, ela já pode amanhecer sendo negociada a R$10. 50% de queda da noite para o dia. Nessa condição, você tomou um prejuízo de R$10 por ação da noite para o dia. Pagou R$20 e no dia seguinte ela já abre sendo negociada a R$10. Ela já abriu R$10, você não teve como sair, né, dessa operação, dessa posição em 19 ou em 18, ou seja lá qual for outro valor, ela já abriu sendo negociada a R$10. Mas preste atenção, eu já disse isso e vou repetir, esses grandes gaps costumam acontecer de acordo com os interesses dos players que comandam o mercado. E aí você pode pensar, é proibido entrar em uma operação contra os grandes players? Não é, mas saiba que estaremos contra o que os grandes players estão fazendo e que também, se formos dormir posicionados, temos maiores chances de tomar um gap contra a nossa posição. Deu para entender? Os gaps acontecem sim, mas os grandes gaps de 30%, 50%, na grande maioria das vezes, eles vão acontecer a favor da posição dos grandes players. E aqui, nesse treinamento, você vai aprender a identificar como os grandes players se posicionam. Ou seja, você vai aprender a surfar os grandes gaps. Se você respeitar os conceitos da estratégia, dificilmente você vai tomar um gap desse contra a sua posição. Agora, pequenos gaps acontecem com muita frequência, contra e a favor. Porém, como eu disse, pequenos gaps. O papel fechou a R$20 e no outro dia ele abre a R$20,20. Isso é um pequeno gap, 20 centavos. Para um papel de R$20 é um pequeno gap de 1%, beleza? Vamos lá então, te vejo na próxima aula.